Estou também, assim como vocês e como o profeta Eliseu, ouvindo o tangedor tocar, para que Deus possa, com sua boa mão, tocar o nosso coração e possamos também estar sensíveis à sua voz. O que ouvimos, que essa seja a nossa oração, que possamos dizer: Senhor, temos andado em meio aos espinhos, ó Pai, mas eu preciso da tua mão. Às vezes, nós, na nossa caminhada de fé, são tantos os desafios diários, que atrapalham a nossa caminhada, que surgem empecilhos, e diante de tantos desafios ficamos, por vezes, abatidos. Diversos motivos. Em nosso esforço para testemunhar, encontramos barreiras, dificuldades com nós mesmos, dificuldades com a logística do lugar onde estamos, com a nossa saúde. Às vezes estamos acometidos de alguma enfermidade e isso dificulta a nossa caminhada. E compromissos que assumimos que de repente esgotam a nossa caminhada. Ficamos tão cheios de compromissos que às vezes nos falta uma oportunidade para proclamar mais abertamente a palavra de Deus. Até falamos, testemunhamos, até usamos a nossa vida como um testemunho vivo, mas parece que pessoas que estão ao nosso redor ouvem aquilo e entra no ouvido e sai no outro. Parece que não são impactados pela palavra. E isso, amados, nos desmotiva, porque somos falhos. Parece que as coisas não acontecem. Estamos falando do Evangelho, do amor de Deus, e parece que as pessoas a qual nós temos afeto escutam e entra de um lado, sai do outro e continua a vida do mesmo jeito. E Paulo nos traz uma palavra de consolo sobre isso, lá em 2 Coríntios 4, e diz assim, 7-9: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é neste momento em que precisamos fazer um diálogo com nós mesmos e com Deus. Como o Salmo 42:5 nos diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Isso é um solilóquio, isso é uma conversa consigo mesmo. Mas precisamos lembrar do Salmo 146:8, que diz: o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Queridos, nós fomos restaurados por Deus, chamados por Deus desde a eternidade. Mas precisamos ter disponibilidade, atitude e serviço também para Deus. Precisamos ter o coração diante do Senhor. E conforme nós ouvimos na canção, preciso da tua mão, vem me levantar, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no verso 14 e 15. Mateus 8, verso 14 e 15. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre. E Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Ó Deus, é a tua palavra que nos apacenta, que nos orienta. Te pedimos a tua orientação hoje à noite, Deus, que possamos ouvir, compreender e aplicar na nossa vida, ó Pai. Nos dá esse entendimento, que o teu Espírito nos motive e nos oriente dia a dia a fazer aquilo que é a tua vontade, a partir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem, só para que nós possamos nos debruçar um pouco sobre ela, é um episódio que ocorre no início do ministério de Jesus, na região da Galileia, especialmente em Cafarnaum, onde a casa de Pedro se torna então um ponto de apoio ministerial. A caminhada de Jesus com Cafarnaum, uma caminhada difícil, até que chegou
a casa de Pedro. E é interessante compreender que culturalmente a hospitalidade na época, para os judeus, enfim, era algo extremamente valioso. Ninguém recebia qualquer um em sua casa. Ser hospitaleiro, receber alguém, era motivo de honra. E Mateus aqui, ele relata que a sogra de Pedro estava de cama, estava doente, de febre, estava incapacitada, não estava podendo exercer suas atividades. E aqui, Jesus vem, toma-a pela mão e a febre passa. Um detalhe é que essa mesma passagem, em Marcos e em Lucas, fala que ele simplesmente a tocou. Em outras versões, no original, diz que ele a tomou pela mão. O texto apresenta uma cura simples, febre. Ela estava com febre, que não diz qual era a enfermidade, diz só que ela estava com febre. Uma cura bem simples, mas que esta cura aponta para uma implicação espiritual muito grande. Nesta ocasião, nós precisamos entender que ela, estando com febre em casa, ela estava limitada, impossibilitada de exercer a sua função social, religiosa. Ela não tinha como se levantar, não tinha como exercer a sua função, a sua vida. Foi ele quem se aproximou da mulher, foi Jesus. Tocou em sua mão, tomou-lhe a mão. E pelo simples contato, a febre deixou, tendo restaurado a sua saúde, a sua dignidade de serviço, direcionando não a qualquer um esse serviço. Mas a primeira coisa que ela fez foi a servir a Jesus. Jesus entra, toma pela mão, restaura, e a resposta dela revela o padrão que deve ser a vida cristã. Quem é alcançado pela graça, responde com serviço. Aquele que tem a sua vida transformada, restaurada, responde com atitude e serviço para Deus. Mais do que um milagre físico, vemos aqui um modelo espiritual. Quando Jesus toca alguém, esse alguém responde ao seu serviço. Uma breve história, uma história curta, mas a atenção não foi o milagre em si, mas aquele que exerceu o milagre. Essa narrativa fala do poder miraculoso de Jesus nas coisas simples. Quando voltavam da sinagoga, Pedro e André, eles intercederam, contaram para Jesus que a sogra de Pedro estava de cama, com febre. As mulheres, naquela época, para vocês terem uma ideia, elas não tinham essa relevância social. Então, dizer que uma mulher estava enferma para um homem naquela época não tinha muito peso, mas Jesus foi até a sua casa e a curou com um toque. A verdade é que as consequências importantes dessa cura, desse toque, revelaram disposição e serviço dessa mulher. E aqui, as bênçãos que vieram depois, vieram da cura dessa mulher dentro do lar dela. Graças à mudança da vida da mulher, muitas outras pessoas depois, que a narrativa nos conta, experimentaram também milagres. É importante observar que Jesus cumpriu essa profecia, a profecia que está lá em Isaías. Jesus, antes de ir para a cruz, muito antes, já estava operando milagres e restaurando vidas para Deus. Vejamos um detalhe importantíssimo, muito importante, que de repente pode passar desapercebido nessa passagem. Veja comigo, Mateus 8, 14 e 15. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e Jesus, tomando-a pela mão, a febre deixou e ela se levantou e passou a servi-lo. Qual o detalhe aqui que me chama a atenção, amados? Diz, ora, Jesus entrando na casa de Pedro. Jesus entra no lar, na casa de Pedro, e é onde acontece a restauração. Jesus não é impedido. Pedem a sua intervenção, a sua ajuda, intercedem por ela. Ora, levantando-se,
Jesus, da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Rogaram-lhe por ela. Lucas 4:38, falando da mesma passagem. A cura, portanto, não é apenas uma restauração da saúde, mas também uma função social e espiritual. Amados, esse milagre simples acontece no lar de Pedro, na casa. Isso me chama a atenção porque às vezes nós temos tanta vontade e desejo que o reino caminhe e cresça, que a igreja do Senhor possa crescer a cada dia mais, que a palavra do Senhor possa ser proclamada em diversos lugares. Mas às vezes esquecemos que o primeiro lugar da cura e do serviço tem que ser a nossa casa, o nosso lar. A restauração do nosso lar. Como tem sido o nosso lar? Será que tem sido restaurado pelo toque do Senhor? Sim. E quando sentimos essa restauração naquilo que temos vivenciado dia a dia com os nossos familiares, com a convivência do nosso lar, será que nos levantamos para servir a Jesus? Não lá fora, não, a porta está ali. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, será que temos servido Jesus dentro da área do nosso lar, da nossa família? Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. Ela foi restaurada, ela estava impedida de exercer as funções dentro da sua casa e fora. E ela foi restaurada apenas com toque. E a primeira atitude dela foi se levantar. Ela podia se levantar e tentar fazer alguma coisa, se organizar, trocar de roupa, porque quem sabe ela estava deitada já algumas horas, um dia ou dois de febre. E recebemos visita. Eita, tem visita em casa. Poxa, eu fiquei curada. Deixa eu me organizar para receber bênção. Não, a Bíblia não diz isso. Ela se levantou e começou a servir a Jesus. Isso me chama a atenção, porque o nosso desejo de ver o Evangelho crescer é tão grande, por amor a Deus, que pensamos em missões, que é evangelismo lá, e pensamos em evangelismo, que é missões aqui, missões em vários lugares, e às vezes não tomamos o exemplo da sogra de Pedro como uma lição, como um incentivo, como uma orientação. Dentro da nossa casa devemos estar dispostos. Por quê, amados? Porque eu e você, nós somos chamados por Deus na eternidade. Fomos chamados para servir a Deus. Precisamos ter disponibilidade. Deus nos chama, mas precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Precisamos ter atitude e serviço. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você um pouco essa noite. O texto nos diz: ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste com febre, e Jesus tomando-a pela mão, a febre passou, a deixou. E o que acontece? O texto diz: e ela se levantou e passou a servi-lo. Vemos aqui que o ambiente local, o cenário dessa narrativa é importante ao lar. A casa de Pedro, onde acontece o milagre, é ali que Jesus a toma pela mão. É ali que Jesus nos tem tomado pela mão diariamente. Porque a palavra diz que graça e misericórdia têm sido derramadas nas nossas vidas, na nossa casa. Quando nós amanhecemos, o nosso sentimento é a nossa oração de gratidão pelo café da manhã, porque Deus nos deu uma noite de paz. E a nossa casa deve ser esse ambiente. Deus nos toma pela mão, porque Ele nos cura da prisão do pecado. Ele nos toma pela mão, Ele toca na nossa vida. Agora nós estamos diante do Senhor. Tomou-a pela mão, a passagem nos diz. Amados, isso aqui é tão interessante, porque no contexto judaico, tomar alguém pela mão era muito sério, era muito importante. Não é como hoje, você dá a mão para alguém para subir a escada, para passar alguma, enfim. Mas naquela época não era estendida a mão para qualquer pessoa na rua, não. Era muito sério isso.
Era tão sério esse toque de alguém, que quando Deus orienta os seus servos a respeito de tocar alguém, será que esse alguém está impuro? Lá em Levítico fala, não toque nessa pessoa, se essa pessoa estiver impura. Se você tocar, você vai passar tantos e tantos dias, vai fazer esse ritual para se purificar, para poder adorar a Deus. Levítico, capítulo 15, fala sobre isso, depois você pode ler. É um capítulo longo, mas fala do cuidado, não toque alguém. E aqui, Jesus a tomou pela mão. Quando Jesus a toma pela mão, quando Jesus toca aquela mulher, ele rompe barreiras culturais. Ele demonstra compaixão. Ele se aproxima sem medo da contaminação. Jesus é santo, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas ele toca a mulher. Isso revela que a santidade de Cristo não se contamina. A santidade de Cristo nos toca e nos transforma, assim como transformou essa mulher. Ali foi um gesto de autoridade e condução de Jesus na vida dela. Tomar pela mão significava conduzir alguém incapaz, erguer alguém em condições de fraqueza, transferir direção e movimento. Tomar alguém pela mão, naquela época, era um ato de autoridade de alguém que tem forças para exercer misericórdia. Tomando-a pela mão, disse, Talita, ou seja, cume, que quer dizer, menina, te mando, levanta-te. Marcos 5,41, a ressurreição dessa menina. Ele tomou-a pela mão. Marcos 1,31, mesmo gesto, mesmo significado. Marcos 9,27, ali fala de um menino possesso e as pessoas estavam com medo. Aí Jesus vai e expulsa os demônios e o menino cai ao chão como se estivesse morto. E Jesus o toma pela mão. Jesus, quando nos toma pela mão, ele exerce misericórdia e a sua santidade transforma a nossa vida. Pedro levanta o coxo pela mão. Atos 3:7. Este já dizia, você não consegue sozinho, eu vou te levantar, te vou conduzir. Amados, foi muito importante essa narrativa. Quando Mateus escreve isso aos judeus, ele está quebrando esse paradigma cultural e dizendo, Jesus está acima disso, porque Mateus escreveu para os judeus, que eram rigorosos culturalmente falando. Ele está falando, Jesus a tomou pela mão e a febre passou. É um gesto de restauração e dignidade. Naquele contexto, estar doente, sabe o que significava? Limitação social, interrupção das responsabilidades, limitação religiosa, porque não podia ir para o templo, isolamento. Quando Jesus a toca e restaura a saúde dela, ele reinsere aquela mulher na sua vida ativa, social e religiosa. Assim, como lá em Lucas, capítulo 8, nós vemos a mulher com fluxo de sangue. Ela não podia ter uma vida social, muito menos religiosa, porque ela tinha um fluxo de sangue. E culturalmente, como nós falamos lá em Levítico 15, uma mulher que estava com fluxo de sangue era considerada impura, ela não podia adorar a Deus. Mas ela foi curada, ela simplesmente tocou nas vestes do Senhor. Os milagres que Jesus exerce na nossa vida, dia a dia, às vezes são que nós não percebemos, mas tantos milagres não apenas curam os sintomas das dificuldades que temos, mas restauram completamente a pessoa, a sua função e a sua dignidade, assim como a mulher. Portanto, Jesus toma-a pela mão, ele se envolve pessoalmente com ela. Isso me lembra a passagem de Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. Olha como Deus faz, ele fala isso para a gente. Eu tomo você pela mão, eu quero te conduzir. Ele não apenas ordena mudanças ou restaura a vida, mas ele conduz a nossa caminhada quando nos toma pela mão, assim como fez com a sogra de Pedro.
Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão, guia-me com o teu conselho. Salmo 73, de 23 a 24, é um resumo sobre isso. Tomar pela mão e guiar, e orientar, e levar. O que Jesus fez não foi simplesmente tocar e sair de perto. Tocou, mas ele tomou-a pela mão e ela se levantou. Mas isso exige algo, assim como dela, de nós, estar acessível ao toque. Estamos acessíveis ao toque do Senhor? Ou as dificuldades da vida, os compromissos, as responsabilidades são tão grandes que não observamos Deus em Jesus, com o seu Espírito que está em nosso coração, tocando na nossa vida, tentando restaurar para o seu serviço, para a sua glória, e não percebemos? Não temos tempo para o Senhor. O nosso tempo é reduzido em tantos compromissos. Aqui, a sogra de Pedro estava disponível. Quando Jesus estende a mão, ela está disponível. Ela está ali parada, ela estava esperando a cura. Tiago, capítulo 8, nos fala sobre isso, que devemos ter um coração contrito. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, estar disponível a Deus, não colocar resistência de ouvir a palavra de Deus, de orar, de agradecer, de estar sensível à sua voz. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, nos fala sobre isso. Confiar, estar disponível, estar disposto a ser tocado. Jesus a toma pela mão, Ele se envolve pessoalmente. Não há, amados, como ser conduzidos por Cristo estando distante dEle. Ser restaurado por Cristo é andar nos seus ensinos. Quando Deus nos restaura, Ele nos restaura para uma nova caminhada. A febre passou e aquela mulher levantou. A nossa febre, a nossa dificuldade, Deus tem tocado, tem eliminado, mas temos ficado disponíveis para Deus? E assim, se alguém estar em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5 nos fala sobre isso. Ele diz assim: eu conheço aquele que guarda os meus mandamentos. O que não guarda os meus mandamentos, ele diz, é mentiroso. 1 João 2,4. Gente, isso é muito sério. A mão que nos toca é a mesma que nos levanta, mas só é levantado quem permite ser conduzido. Atitudes que precisamos tomar de acordo com a orientação de Deus no nosso dia a dia. É estar disponível ao toque da mão do Senhor através dos seus preceitos, da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua orientação. Jesus poderia apenas ordenar a cura à distância, mas Ele fez questão de estar próximo. Isso revela que o relacionamento com Cristo exige proximidade. Foi Ele que se aproximou. É Jesus que se aproxima de nós, porque Deus assim o quis, por amor a cada um de nós. Deus, através do seu Espírito, nos constrange e nos abre a visão e o entendimento para perceber a cruz, para perceber e entender o amor de Deus. A sogra de Pedro estava ali, acessível ao agir de Cristo. Não fugiu, não resistiu, não se escondeu, não se virou. Mas seria normal? Não. Para a cultura da época, não. Quando uma mulher estava enferma em casa e chegava alguém visitando, era normal ela se constranger, por causa do conceito social que a mulher não tinha esse valor. Então a mulher sempre era discriminada, desprezada, colocada em segundo plano. Então era normal pela cultura, se um homem entrava numa casa, tinha uma mulher enferma, ela saía do local, ela ia para um outro local. Se ela não podia sair, ela se virava, ela não olhava. Mas a sogra de Pedro ficou ali, e o Senhor a tocou. Ela não se escondeu. Muitos querem um milagre, nós queremos um milagre, mas muitas das vezes não queremos a proximidade. Querem o poder de Cristo, mas não querem um relacionamento com Ele. Disponibilidade espiritual, amados, não é se esconder, não é resistir. Precisamos ter disponibilidade espiritual para cada vez mais estar próximos do Senhor. Nós somos chamados para servir.
eu e você. Mas para isso, em primeiro lugar, com esse texto, ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra dele com febre, e Jesus, tomando-a pela mão, a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Em primeiro lugar, nós somos chamados para adorar a Deus, para servi-lo. Mas esse texto nos dá uma lição, e a primeira lição é estar disponível. Jesus a tomou pela mão. Precisamos estar disponível. Falamos sobre isso. Segundo ponto que esse texto nos ajuda a entender e aperfeiçoar a nossa caminhada no reino, não somente estar disponível, mas ela se levantou. É preciso ter atitude, é preciso agir. A cura foi completa e a resposta foi imediata. Não há hesitação, nem demora. Aqui o texto não diz que ela foi curada, a febre passou e ela foi para um outro aposento, se organizar, trocar de roupa, pentear o cabelo e depois voltar para ver o que estava sendo preciso naquele momento. Não. A Bíblia diz aqui que a partir do momento que ela foi curada, ela se levantou, ela teve uma atitude, a cura foi completa. A ação de Cristo exige uma reação nossa. A graça não produz passividade, mas a graça que é derramada na nossa vida produz uma transformação visível. Uma fé genuína, amados, sempre se manifesta em atitudes concretas. Ela se move, reage e se posiciona. Assim como o cego Bartimeu, você lembra da história? Da narrativa que está em Marcos 10, 50. Depois que ele foi curado, lançando sobre si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Ele queria estar com Jesus. É preciso ter atitude. Quem é alcançado por Cristo, como nós fomos, não permanece prostrado. Desperta, tu que dormes. Levanta-te. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É a voz de Cristo que nos chama, Efésios 5,14. Levanta-te, toma o teu leito e anda, João 5,8. É para nós nos levantarmos. A mão do Senhor tem nos tocado, tem nos dado esse apoio, esse direcionamento. E qual é a nossa reação? Devemos tomar uma atitude, não somente estar disponível, o coração e os ouvidos atentos às palavras do Mestre, a orientação, o apacentar de Jesus através da Escritura, mas precisamos tomar uma atitude. Com aquilo que nós escutamos, precisamos tomar uma atitude. O reverendo Antônio, por algumas vezes, já citou isso aqui. Numa pregação, numa leitura da palavra, não é somente aquilo que você ouve no sermão ou na leitura, mas o mais importante é como ou aquilo que você faz com o que você ouviu. É a nossa reação, é a nossa ação pelo levantar do Senhor Jesus, que nos dá o caminho pela sua palavra, nos toma pela sua mão. Não basta apenas ser tocado por Cristo, ter disponibilidade, é preciso se levantar para viver o que Ele já realizou na nossa vida. Muitos foram tocados por Deus, mas às vezes continuam espiritualmente abatidos, deitados, sem disposição, sem reação, sem mudança prática. Levanta-te, desperta. Quem é tocado por Cristo precisa, amado, se levantar. Assim como nós nos levantamos pela manhã cedo para cumprir o nosso compromisso profissional, porque temos uma responsabilidade. Porque final do mês chega e nós vamos ter, então, o nosso salário, o pagamento do nosso esforço. Assim como o jovem se levanta cedo para ir para o colégio, para aprender as disciplinas, aprender os assuntos na escola, porque vai ter uma prova e ele precisa tirar uma nota boa. Esse é o conhecimento dele, que ano após ano ele vai adquirindo, para ele se tornar socialmente uma pessoa equilibrada e ter uma profissão também. Por isso é preciso compromisso. Por que não temos esse compromisso quando a mão do Senhor nos ergue? Muitas das vezes ficamos abatidos, sentimos a cura, o cuidado do Senhor através da sua palavra, mas não nos colocamos à disposição. E muitas das vezes não levantamos, não tomamos uma atitude simples. Atitude que é simplesmente
proclamar a sua palavra, atitude que simplesmente é dar um bom testemunho. E o bom testemunho, amados, eu vou dizer para você, o bom testemunho não é só você chegar na sua empresa, na empresa que você trabalha, e falar de Cristo ou se comportar bem. O bom testemunho é você chegar no horário. Começa bem aí, questão do horário. Você precisa ter cuidado com isso, porque se você chega depois do horário, 2, 3, 4 vezes, eles te mandam para o departamento pessoal, porque você está chegando muito atrasado e a empresa não quer trabalhadores assim. Isso é um testemunho. No colégio é a mesma coisa. Se o jovem chegar atrasado no colégio, hein? Tem um horário, tem que chegar naquele horário, é um compromisso que tem. Chegar cedo. E isso é responsabilidade, é assumir a responsabilidade nas coisas mais simples do dia a dia, amados. Não precisa você conhecer grego, hebraico, teologia, doutrina, você saber o que é escatologia. Não. Eu preciso conhecer um pouco mais de eclesiologia para mim poder caminhar e servir a Deus. Não é isso. Assuma o seu compromisso, a sua responsabilidade como cristão diante dos outros. Cumpra o seu compromisso. Seja alguém que demonstra um bom exemplo. Essa atitude começa de forma simples. A sogra de Pedro, Jesus a tomou pela mão, ela estava disponível. Nessa hora, ela simplesmente se levantou, ela tomou uma atitude. Nós somos chamados para servir. E para servir a Deus, amados, nós precisamos estar disponíveis. Temos tido disponibilidade para o reino, para o Senhor? E quando temos disponibilidade, o Senhor nos toca, nos chama. Temos tido a reação, temos uma atitude, nós nos levantamos e caminhamos para servir a Deus. Ali ela se levantou para servir a Cristo. Como é que ela foi servir a Cristo? Eu fiquei curioso para ver como é que ela serviu a Cristo ali. Não, ela não foi para fora e começou a falar a respeito dele, não. Ela serviu com as prendas domésticas, com aquilo que eles estavam precisando. Quem sabe água, um lanche, uma comida. Ela foi servi-los dentro da casa. Olha o serviço dela. As coisas mais simples. Revelamos o compromisso que temos, que fomos chamados, fomos tocados. A mão do Senhor nos ergue e nós temos uma atitude. Não somente estar disponível, ter atitude. Terceiro ponto, como eu falei, ela levantou para servi-lo. O propósito do milagre não era simplesmente a cura. O propósito e a atenção do milagre não era simplesmente chamar a atenção porque, Jesus curou mais uma. Não. O grande propósito ali era o serviço. Era ter alguém restaurado que reagiu diante do Senhor para servi-lo. Ela não simplesmente foi curada. Ela entendeu que a sua cura tinha um propósito: servir a Cristo. O coração dela foi tão grato que ela se levantou para servir a Cristo. Temos que ter esse coração, disponibilidade, atitude e um coração grato. E agora que nós caminhamos para servir. John Piper, teólogo, pastor, ele afirma que Deus é glorificado quando vidas transformadas se tornam instrumentos ativos em suas mãos. Instrumentos ativos em suas mãos. Eu tenho, lá em casa eu ganhei um violino, já há alguns anos. Há uns 20 anos atrás eu ganhei um violino. Eu não toco violino. E o violino está lá. É um instrumento belíssimo, gente. É bonito, é pequeno, é bonito. Numa orquestra você vê um violino tocando, é lindo. Certo? Mas às vezes, quando uma outra pessoa vai, nos visita e tudo, e quando eu pego esse violino, alguém me pergunta sobre o violino, eu tenho um violino. É? Você toca? Não. Mas o que ele faz lá? Ele fica lá só como decoração. É? E serve para quê? Eu acho bonito. Eu toco violão, né? Toco também piano, mas não toco violino. Então eu fico me perguntando, eu acho bonito, vou preservá-lo. Mas assim é a nossa vida, nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Temos dado um bom som para o seu reino? A nossa vida tem sido afinada? Deus tem procurado nos afinar. Você sabe como se afina um violão, um instrumento? É apertando uma corda e folgando a outra. Às vezes Deus faz isso, Ele nos aperta de um lado e folga de outro, para que as cordas da nossa vida possam produzir um som agradável para Ele.
uma harmonia perfeita. A sogra de Pedro estava enferma, ela estava disponível. A sogra de Pedro se colocou à disposição, ela se levantou para servir. A restauração não termina, ela continua através de nós, nós somos perfeitos. Criados em Cristo Jesus, fomos criados para as boas obras. O serviço é a resposta de amor e não uma obrigação. Devemos servir a Deus, servir uns aos outros com amor, amados. Servir a Deus é expressão de gratidão. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos, Paulo já fala isso no capítulo 12, verso 1, que é o vosso culto racional. Devemos nos esforçar também para isso, para estar na comunhão dos santos, adorando a Deus. Ao povo que chamei e formei para o meu louvor. É assim que o Senhor nos chama. O Senhor nos chamou para a sua adoração, amados. Tudo que acontece na igreja, eu já falei isso aqui, tudo que acontece na igreja, a escola dominical, o culto de oração, a pregação, as lições, tudo tem só um objetivo: nós sermos aperfeiçoados para sermos verdadeiros adoradores, porque quando formos para o céu, o que nós vamos fazer é cantar louvores a Deus, adorar durante toda a eternidade. E a eternidade não vai ser o suficiente para esgotar a maravilha, a beleza, o esplendor de Deus nas nossas vidas. O que nós fazemos aqui é um ensaio para a eternidade. Temos que ensaiar, temos que adorar a Deus, buscar aperfeiçoamento, que estamos sendo edificados casa espiritual. Portanto, amados, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tendo-a tomado pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Esse texto, amados, fala que Jesus toca, e isso é graça, assim como Ele tocou na tua vida, derramando graça sobre a tua vida. Ela se levanta, é uma resposta. Precisamos responder a essa graça dia após dia. Temos que responder a isso. Ela o serve. Precisamos ter um propósito quando nos levantamos, como reflexo dessa graça que foi derramada nas nossas vidas. Nós somos chamados para servir a Deus com disponibilidade, atitude e serviço. Precisamos estar disponíveis, amados. Lembre disso, guarde isso no seu coração. Os compromissos são muitos, as responsabilidades são muitas, mas não podemos esquecer que temos que estar disponíveis para Deus. Ele nos toma pela mão, e quando Ele nos toma pela mão, não é simplesmente para nós nos levantarmos e ficarmos de boa. Não, temos que levantar com um propósito, temos que ter disponibilidade, atitude e serviço. E esse serviço é servir a Deus por meio de Jesus. E como é que nós podemos servir a Deus por meio de Jesus? Como é que deve ser essa nossa caminhada de serviço? Eu estou disponível, pastor. Eu até me levanto, eu quero servir a Deus, mas como é que eu posso servir? Leia a palavra do Senhor, medite nela. Por mais que você não seja um pregador que vá para a esquina pregar o Evangelho, mas nas tuas ações e reações diante da família, diante da sociedade, daqueles que te cercam, testemunham a respeito da tua gratidão e do teu temor a respeito de Cristo. Tem pessoas que foram chamadas para pregar a palavra. Outros foram chamados para conduzir o louvor na congregação dos santos. Outros foram chamados a serviços diversos na igreja. E esses serviços diversos também está você ter um coração contrito e um espírito quebrantado para interceder pelos seus irmãos, para disponibilizar tempo para orar por alguém, para conversar com alguém, para simplesmente ouvir alguém e orar por essa pessoa. Você não sabe como isso é bom. Você não sabe que um dos maus do nosso século é a depressão, é a angústia. E muita gente que está com depressão, com angústia, precisa de alguém do seu lado, não para ficar falando, mas para ouvir. A pessoa quer desabafar, a pessoa quer, e depois você interceder por ela. De repente, seu ministério pode ser esse, um ministério mais silencioso, que é o chamado ministério de bastidor. Mas é preciso estar disponível.
preciso se levantar, ter atitude para servir a Deus por Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, é a Tua palavra que nos desafia, Pai, de forma simples, a estarmos disponíveis diante do Senhor, diante de tantos desafios diários. Ó Deus, a Tua palavra que nos desafia a nós nos levantarmos e a nos levantarmos para Te servir com um propósito, Pai. E Te pedimos que o Teu Espírito nos traga esse entendimento, nos motive, nos constranja, Pai, que precisamos Te servir. Porque essa é a nossa função, ser adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. E para que isso aconteça, a adoração é serviço também. É colocar a nossa vida em testemunho, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te pedimos, nós Te suplicamos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém.